Pois bem, então nesse ano de 1527, é, o século XVI todo é uma grande mortandade de anabatistas, documentadas. Os séculos anteriores, a Inquisição Católica atuava por toda a Europa, né, sem ser molestada. Tinha alguns países, né, como a República Tcheca, era um dos poucos países que não aceitava matar os cidadãos. Mas como teve aquela guerra de John Rus lá na República Tcheca, a Igreja Católica conseguiu fazer ataques lá e matar, implantar a Inquisição lá também, matar muitos, com essa justificativa da guerra. Então, muitas daquelas mortes, a grande maioria, elas não foram documentadas. Tanto que eu consegui um livro raro, mostrei para vocês, História das Igrejas Anabatistas do Vale de Piemonte, um vale onde tinha uma igreja que tinha história de mortes e mortes e mortes. Coisa assim, de matança de criança, de prender as crianças numa caverna e tacar fogo para elas morrerem intoxicadas, outros forem fugirem para as montanhas e morrerem congeladas. História de uma igreja naqueles vales, tá ok? Então, a quantidade de mortos ali não tem como ser calculado. Não tem como ser calculado. Agora, o número de martírio aumenta. Tanto que se você for naquele livro Espelho dos Mártires, eu digo, o número de documentos de martírio aumenta. Tanto que aquele livro, o Livro dos Mártires, o século XVI, talvez seja assim uns 70% do livro, só o século XVI. Tinha muito martírio antes, teve muito martírio depois, mas ele foi escrito em 1660, né? Então só o século XVI foi assim um período de uma grande quantidade de martírios anotadas ali, porque nos outros séculos que a Igreja Católica dominava, ela matava e ela destruía os documentos. Bom, então, item 41, martírio do anabatista Félix Mendes. O comentário diz: Mendes vivia na Suíça protestante liderada por Zwinglio. Ele foi um companheiro de Zwinglio, né? Ele foi um companheiro de Zwinglio. E o texto que eu vou citar aqui agora, principalmente do historiador William Stepp, História dos Anabatistas, está lá na referência bibliográfica, vocês podem ler, né? Ok? Ele tem publicação em português. Ele diz o seguinte: Mendes também escreveu que, quando tentou explicar sua posição sobre o batismo, nem sequer lhe permitiram ler os versículos bíblicos que o apoiavam. Mas o índio o sobrecarregou de palavras a tal ponto que não conseguiu mais falar, levando-o assim a decidir expressar suas ideias em forma de carta. Ou seja, quando tinha debate, Zwinglio não deixava ele falar. Félix Mendes era um ex-padre, né, que se converte. Então, ele era uma pessoa bem formada também. Ok? O historiador prossegue. Primeiramente, Mendes negou que tivesse alterado a ordem pública, porque essa era uma acusação. Se você acaba com o batismo de recém-nascido, você altera a ordem pública, porque o Estado não saberia mais quem está nascendo. Ok? Ou seja, o batismo de recém-nascido era um controle político. Ele escreve: Todos aqueles com quem tenho me associado testificariam que nunca desejei nem causei nenhuma insurreição, tampouco ensinei ou falei algo que a provocasse. Ao contrário, ele sustenta que uma mudança no batismo tradicional de infantes de maneira alguma ameaçaria a estabilidade do governo. Começando por Mateus 28, versículos 19 e 20, ele citou várias passagens relacionadas com o batismo no Novo Testamento. Ao se referir ao batismo de Paulo por Ananias, escreveu: a partir dessas palavras vemos claramente o que é o batismo e quando deve ser praticado. Deve-se batizar a pessoa que tenha se convertido por meio da palavra de Deus, que tenha mudado seu coração e que a partir desse momento deseje viver uma vida nova. O resultado, os protestantes vão matar ele.
todos que defenderem isso, Zwingli vai mandar matar. Eu já falei para vocês podem ir no YouTube, lá procurar o filme Hoje Radicais, vai ter a história de Zwingli matando a Ana Batista. Né? O mesmo historiador prossegue. Ele afirmava que a natureza do batismo excluía o batismo de infantes. Estava tão convicto dessa verdade que, no estilo paulino, escreveu: nem mesmo o anjo do céu pode ensinar outra coisa além das mencionadas anteriormente. A eterna e verdadeira palavra de Deus ressoará no coração de cada homem, esteja ele contra ou a favor dela. Ela continua sendo a verdade de Deus. Eu falei para vocês da frase de Baltazar Rubem Maia, né? A verdade é imortal, porque nesse período a perseguição já acontece no mundo, tá bom? O que Zwingli vai fazer é também decretar a perseguição e a morte de todos esses homens. Vou concluir esse tópico. O resultado do debate foi a favor do político Zwingli, que determinou a prisão dos irmãos anabatistas. O mesmo historiador